Meus amigos, que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita paz. Muitas pessoas se perguntam, por que Jesus falou tanto sobre o perdão? Por que em várias passagens do Evangelho ele diz que nós perdoássemos? Perdoássemos, e Pedro pergunta para ele se era até 7 vezes 7 vezes, e Jesus disse que até 70 vezes 7. Ou seja, a misericórdia não tem limites. Você precisa aprender a perdoar ao infinito. Cada ofensa. A Maria Dolores tem um poema, Cantiga do Perdão, em que ela diz que é para perdoar 70 vezes 7 cada ofensa, ou seja, perdoar sempre. É difícil para nós? Muito difícil ainda. Mas o perdão é um exercício. Ninguém acorda de manhã e fala assim, ai, que dia bonito, hoje eu estou disposta a perdoar. Não é assim, não funciona. O perdão é um processo. Você vai se conscientizando aos poucos, vai entendendo que o perdão precisa ser concedido por você porque ele te liberta. O dia que nós compreendermos que o perdão nos liberta, nós vamos perdoar com mais facilidade. O perdão é libertador. Liberta aquele que está perdoando, não que está recebendo o perdão. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu perdoo fulano, mas ele não aceitou meu perdão. Problema dele, você fez a sua parte. Você perdoou, você se libertou. Você não tem mais compromisso, vamos dizer assim, com aquela pessoa, de resgatar nada junto a ela, porque você perdoou sinceramente. E as pessoas perguntam assim, mas por que eu tenho que perdoar assim, enquanto é tempo, enquanto eu estou aqui na Terra? Kardec fala sobre isso nos capítulos 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. No item 5 do capítulo 12, ele fala sobre os inimigos desencarnados. Então, por que nós temos que perdoar enquanto nós estamos aqui? Porque não é apenas, diz Kardec, uma questão moral do perdão, uma libertação moral, mas também material. Por quê? Porque nós criamos vínculos com as pessoas, nós criamos laços com as pessoas, de amor ou de ódio. Então, quando você cria laços de ódio, esses laços permanecem enquanto está encarnado e quando a pessoa desencarnar. Eles não se rompem assim. Morreu, desencarnou, rompeu, acabou o compromisso. Não! O Kardec vai falar, não é assim, morto o animal, morto o veneno. Não tem isso. Permanece. Por quê? São laços vibratórios, laços energéticos ou vínculos, não é? Que envolvem a pessoa. É vibração, não é coisa de outra forma. São laços vibratórios que são criados pelos pensamentos, pelos sentimentos. Então, quando você vibra ódio para o outro, quando um desencarna, aquele que recebeu
a carga de ódio enquanto ele estava encarnado, quando ele chegar no mundo espiritual, ele vai continuar sentindo todo aquele ódio que ele tinha aqui enquanto encarnado. E aí ele acha ótimo ele se vingar, porque para ele é mais fácil, porque o que está aqui na Terra, aquele que o magoou, que foi injusto, que o prejudicou, ele está prisioneiro no corpo físico. Então, a ação dele é limitada. Mas o que está no mundo espiritual, ele não está preso no corpo físico. Ele tem liberdade. Então, ele atua sobre a mente do que está encarnado e manipula, e prejudica, e faz sofrer. Aí é que geram os processos obsessivos, que começam com uma influenciação espiritual sutil. Uma sugestão que o espírito dá, né, de um pensamento ruim, de um pensamento inferior, um conselho que o espírito dá para que a pessoa faça determinada coisa, e a pessoa não para pensar se aquilo é ela ou se é uma influência externa. E se a pessoa é vigilante, se ela tem o hábito da prece, ela vai falar, não, eu não penso esse tipo de coisa, eu não vou fazer essa ação má. E aí corta a influência do espírito. Mas se ela acata, achando que ela é que está pensando, ela não para nem um minuto para dizer assim, será que isso é pensamento meu? Será que isso é de uma outra mente? Ela aceita e pratica a ação. Então ela vai criando esses laços com esse espírito. E aí o que acontece? A repetição dessa influenciação se transforma num processo obsessivo, que é muito bem analisado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, e tem um livro excelente da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, que deveria ser lido e estudado por todos nós, porque ela dá ali orientações extraordinárias para nos esclarecer. Nós temos toda a obra de André Luiz, toda a obra de Manuel Filomeno, tem a obra da Joana, esses espíritos todos. E uma obra que é muito excelente nesse ponto é um livro chamado Dramas da Obsessão, psicografado pela Dona Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, que conta o caso de uma família de judeus que foi seriamente prejudicada e maltratada pelos padres na época da Inquisição, os padres da Igreja Católica, na época da Inquisição, e estabeleceu-se ali um vínculo de ódio, e durante 400 anos eles foram inimigos ferrenhos, se perseguiam, gerando um sofrimento muito grande, levando a família, vários membros da família a suicidar, enfim. E Dr. Bezerra, que foi socorrer essa família, essas duas, né, para esclarecê-los e para dizer a eles que eles precisavam transformar esses laços, esses vínculos de ódio em laços de amor. Então, enquanto é tempo, como diz Jesus, que nós devíamos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto nós estamos a caminho com eles. Então, enquanto estivermos aqui, vamos desculpar as faltas e aí vamos perdoar para que a libertação
do mal e daquela pessoa que te prejudicou, não te prejudique mais. Vamos pensar bastante e nos instruirmos. Muita paz, que Jesus abençoe o nosso esforço.